E eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os amigos. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz, e essa conversa aí da Organização Mundial do Comércio condenando incentivos industriais do Brasil? Saiu aí realmente dia 30 agora, né, Antônio? 30/8, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, na qual é presidida por um brasileiro, né? E condenou 7 programas brasileiros de incentivos à exportação, especificamente à exportação. Os mais visados desses programas é a questão da área de informática e o Inova Auto, que é a questão de veículos, né? E essas medidas foram tomadas a pedido de uma represália da União Europeia e do Japão, especificamente. Então, o Brasil, perante a OMC, foi condenado ele tem 60 dias para se defender dessas acusações e, caso não se satisfaça essa defesa, tanto a União Europeia quanto o Japão pode aplicar represálias à questão de comercialização com o Brasil, ou seja, taxar alguns produtos brasileiros, né? Dificultar algumas questões de exportações e mesmo até, no último caso, até a aplicação de multas, né? Que o Brasil até ganhou na OMC a questão do algodão um tempo atrás. Com os Estados Unidos, né? Exatamente. E agora a gente vê essa questão, só para você ter uma ideia, o que isso reflete. Até na questão dos veículos, né, existe todo um subsídio para a exportação de veículos pelo Brasil, e isso aí pode fazer com que, com a queda desse Inova Auto, que é agora no final de dezembro, nós podemos ter a entrada de mais veículos importados aqui no Brasil, marcas que tinham dificuldades em serem colocadas aqui com um preço mais acessível. O que a gente percebe, Antônio, nessa questão do OMC, é que as políticas de reformas tributárias precisam ser feitas com mais agilidade e com mais... Aqui no Brasil, para que as empresas brasileiras e as empresas internacionais que aqui operam tenham uma estrutura de legislação e de clareza de sua participação no mercado internacional, para que evite que alguns transtornos como esse aconteçam. A CNI está envolvida em resolver essa questão, deve ser finalizado o mais breve possível, mas a OMC está sobrecarregada de tarefas, mas a gente acredita que vai ser finalizado, e isso é um problema que o Brasil vai ter que superar. Podemos aí ter inicialmente algumas desvantagens, Antônio, mas pode forçar com que o Brasil busque uma reforma tributária, uma reforma que vá mais rápida, que vá fazer que a gente aumente a nossa concorrência aí no mercado internacional, né? E por outro lado, a gente observa no mercado aviões, né? Aeronaves. A Embraer. A Embraer está em voo de cruzeiro, né? Tá, Antônio, a Embraer a aeronave vendida pela Embraer, mais vendida é o Ipanema, né? Só para você ter ideia, é esse que está aí, ó. O Brasil tem mais ou menos, segundo a ANAC, 2 milhões de aviões para a questão da agricultura, né? E desses 2 mil aviões, mais ou menos 60% são o Ipanema, né? Então você vê aí como é que foi o crescimento da safra, como ajudou a vender aviões para a agricultura, né? 2016 foram 2 e agora 2017 já bateram o recorde de 15, já estão com 20 aviões, buscando aí alguma coisa já voltando para o ano 2012, né? Provavelmente vai chegar lá. Isso em consequência de uma safra acima de 231 milhões de toneladas. Luiz, safra de cana deu uma quedazinha, né? Coisa... não é tivemos... assim tão significativa, mas preocupa, né? Já dá um sinal, né? Dá um sinal. Nós tivemos uma redução da safra de cana, especificamente pela queda de 1,7 da área, né, Antônio? A projeção era 9 milhões na safra passada, 8,8 essa projeção. Na área aí no gráfico do meio, né? Exato, aí na área. E você observa que mesmo subindo a produtividade, reduziu a área, mas a Conab considera uma produtividade aí de 73, né? Toneladas por hectare. Mesmo assim, a gente teria uma redução para... era na última
visão da Conab 647 milhões de toneladas, mas agora ela revisou para 646,3, né? É uma queda pequena, mas que representa aí um volume financeiro interessante. Para você ter uma ideia, mesmo com a queda da safra de cana, essa produção caindo um pouquinho, as usinas ainda preferem a produção de açúcar, né? Mesmo com a diminuição da cana, nós vamos ter um aumento na produção de açúcar. Por quê? Porque isso é muito pessoal de cada usina. E os preços internacionais de açúcar estão interessantes e as usinas priorizaram um pouco mais a produção do açúcar. Então, mesmo com a queda, nós devemos ter uma elevação na questão da produção de açúcar. E aí prejudica um pouquinho o etanol, né? Prejudica, né? No momento que a gente estava com a questão tributária em cima da gasolina e do etanol, né? Seria um diferencial para que a gente tivesse uma produção um pouco maior do etanol para competir com a gasolina. Acaba que é uma notícia que pode um pouquinho afetar os preços na bomba de combustível. Hoje cedo, Luiz, um produtor de leite aí conhecido meu me ligou logo cedinho. Ô, seu Antônio, como é que nós vamos fazer com leite? Eu falei, vamos fazer o seguinte, se sobrar a gente bebe, se sobrar mais um pouco, vamos fazer um queijinho. Ô, seu Antônio do céu, mas o preço está despencando. Eu falei, fica firme porque pode até cair mais um pouco. Ele falou, não, se cair mais eu vou vender minhas vacas. A situação realmente do preço para os produtores de leite estão realmente bastante limitados. Para você ver aí um desenho que nós fizemos aí, Antônio, a gente observa que a gente teve uma melhor posição de preço em agosto de 2016, onde a gente teve os preços pagos ao produtor de 1,23, né? E agora, estamos falando em agosto, um ano depois, nós estamos falando de 1,12, né? E esse vizinho meu recebeu agora R$1 o litro. Então esse preço aí na tela ainda está até bom, né? Em relação esse aí a isso. Está ótimo. Né? Só para você ter ideia, 2,32, Antônio, foi por litro, foi o preço médio do leite longa-vida. O de caixinha, né? No atacado em agosto, né? Ante 2,40 em julho. O que a gente observa é que, mesmo nesse período de clima mais seco, teoricamente a produção deveria cair um pouquinho, a gente observa que o produtor de leite usou muito o grão, né? O milho estava barato, o sorgo e alguns insumos, e a produção não caiu na entre-safra. Né? Ela continuou firme e até aumentou um pouco. Até aumentou a produção e fez com que o seguinte, você pegasse agora algumas promoções do leite longa-vida e acabou concorrendo com a produção, com o preço do produtor. E isso aí foi um sinal que causou essa queda de preço aí nessa situação. E tivemos um problema também, que foi a demanda, né? O consumo de leite lá no supermercado acabou caindo um pouco também, devido à situação econômica do país. Consequentemente, com todo respeito, quem dançou foi, infelizmente, o pecuarista. Lá na ponta, quem dançou foi o pecuarista. Exatamente. A questão financeira dele acabou sendo bastante afetada por esses preços achatados e uma redução do consumo, né, Antônio? Bom, e agora vai entrar a época das águas, né? Você já viu, né? O que fica. Entra a época das águas, a tendência natural é que aumente mais ainda a produção. É verdade. Luiz Antônio de Brito, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.